Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. Já virei calçada maltratada e na virada quase nada me restou da curtição. É uma música do Tim Maia falando sobre o período dele drogado. Mas quando ele chegou na cultura racional, ele modificou completamente, as músicas mudaram, todo o tema da música e os acordes maravilhosos, muito elogiados, são muito elogiados os dois discos na época que ele fez de vinil, foram muito elogiados como obras-primas. Inclusive vale muito caro um disco dele hoje para os colecionadores, porque foi uma fase brilhante. E por que disso? Ele parou de usar a droga e ficou melhor? Dr. Carlos, o que aconteceu? Tim Maia racional, a fase mística do Tim Maia, nas palavras de Gal Costa. Ele foi estudante da cultura racional durante poucos anos, mas nesses poucos anos ele parou de fumar maconha, fumar cigarro, cheirar cocaína, beber álcool, e a voz dele ficou limpa, clara, como o irmão já acabou de falar. E o canal, a canalização, ele já nasceu com os canais abertos, né? Todo mundo fala isso. Tim Maia, antes de descer do Orum para o Aie, do mundo astral para o mundo material, ele entrou na fila do coração 2 vezes. Né? Por isso que era um artista excepcional. Quer dizer que era um baita médium na linguagem do espiritismo até 35. Então ele parou, a canalização ficou muito melhor, mas depois a banda foi como que obrigada a parar, obrigada, entre aspas, né? A botar branco, botar a roupa racional, dizer que estava lendo o livro Universo em Desencanto, alguns até continuaram a ler. Mas a maioria continuou com a dependência química, que é um problema muito grave atual, que é, na verdade, um distúrbio de ansiedade muito grande, que é uma pandemia que já é anterior a essa pandemia biológica do vírus Covid-19. Então, a banda ficou com aquela cica, né? O mestre falava que fica uma cica, a pessoa continua com a dependência, por quê? Porque o invisível continua do lado, querendo, né? Os kardecistas dizem que o fumante é só a piteira, quem está fumando é um espírito aqui do baixo astral, do astral térreo, e o Tim Maia parou, porque se ligou muito, ele lia dia e noite. Eu conheço estudantes que foram amigos dele dessa época, lia dia e noite, logo ele se ligou numa energia superior à das drogas. Então disse que ele estava num transe, mas não era um transe inconsciente negativo, era um transe, entre aspas, positivo e consciente. Né? E, inclusive, o seu Luiz Pedro do Amaral, né, já falamos dele outra vez em vídeo aqui, ele é estudante antigo, ele conta que numa divulgação lá em São Paulo, a Caravana do Rio mandou 2 ônibus e ele chegou primeiro em São José dos Campos, chegaram primeiro o pessoal de São Paulo, e estava esperando chegar a Caravana do Rio, e chegou uma comitiva de crentes. Ele não diz qual era a denominação, não importa, né? Mas os crentes foram logo para o lugar onde a cultura já estava. Os 2 ônibus do Rio chegaram, e no que chegaram o Tim Maia já foi descendo, já foi para cima do pastor, ficou uma pancadaria geral, e o seu Luiz falou, Tim Maia briga bem. E a polícia foi chamada, os policiais, o delegado veio junto, isso deve ser 75, 76, e o delegado foi saber quem que estava primeiro aqui. A pessoa da cultura, a gente estava primeiro, aí o pastor. O senhor, pastor, o senhor vai ter que pagar todos os prejuízos que teve aí por causa dessa pancadaria, o senhor vai ter que me acompanhar. Isso Tim Maia para mostrar que ele estava ligado. A cultura racional não manda ninguém brigar, não, pelo contrário, é paz, amor, união. Ele exagerou, né, digamos... Mas ele era exagerado, né? Ele sempre foi exagerado nessas coisas, e esse foi um dos reveses que ele teve que pagar, né? Porque... Sem dúvida. A cultura racional é um conhecimento de paz, amor e fraternidade, e ele chegou com muita disposição. Por conta dos muitos canais abertos, não estavam imunizados todos, mas mostra a dedicação, né, que ele tinha, no sentido de querer defender. Não é para a gente defender material, não é para fazer guerra santa, né? E aí é onde ele entrou, né? Obrigou todo mundo a usar roupa branca, obrigou todo mundo a fazer aquilo que ele achou que deveria ser feito, e aí ele começou a deixar de ser Tim Maia, ele passou a querer ser eu diria até um guru
dentro da cultura racional, até querendo, entre aspas, não sei se era essa a ideia dele, de suplantar até o próprio mestre. E aí tem mais história, mas é só para mostrar que ele tanto parou com as drogas, quanto se ligou muito à energia racional. Como o mestre diz, que ele foi uma árvore que cresceu muito rápido, muito alto, e não deu tempo de fazer raízes para firmar, dar o equilíbrio, a base, né? Raízes racionais para suportar os ventos magnéticos. Aí vem o vento magnético forte, foi onde ele parou. Fruteira nenhuma dá fruto antes do tempo, né? É a frase que começa o primeiro volume. Tem que ter as raízes fortes, né? E ele cresceu muito rápido, muito alto. O vento magnético foi aquela pressão de todo mundo que queria que voltasse para as drogas. Eu estou falando isso porque drogas é um problema mundial. E a sociedade é sempre cínica e hipócrita, né? E quando ele voltou, tem uma reportagem da revista Trip aqui, depois vai ser editada também no vídeo. E em 2001, outubro de 2001, os jornalistas fazem uma cobertura bastante ampla e o Tim Maia tem uma janelinha lá que ele fala, o Nelson Motta, jornalista, escritor, compositor, se diz amigo do Tim Maia, faz uma apreciação dizendo que foi a melhor fase da MPB. Melhor fase da MPB em termos da voz dele, em termos de inspiração, tudo, mas fala para não ler o livro. Só que ele se trai, ele diz que ele chegou aí em Belford Roxo 2 ou 3 vezes. Esse é o Nelson Motta, Nelson Motta. Que não leia o livro, né? Fala para não ler o livro. Ouça o disco, mas não leia o livro. Mesmo vendo as melhoras do... Para mostrar o cinismo hipócrita da nossa sociedade de animais pensadores. A fase é de aparelho racional, todos são, mas ainda continua pensando, aí tem as contradições e os apegos à matéria. E aí o Nelson Motta faz essa na época, 2001, e agora no ano passado ele fala que há 55 anos ele fuma maconha todo dia. Aí que ele abriu o jogo, né? Ele está com 76, agora são 56 anos. Tim Maia fez a passagem, se transformou com 55, por conta desses abusos, esses arroubos todos. Mas a questão é que 4% da população do Ocidente faz uso de drogas, frequentemente. Essa é a estatística. 10% dos norte-americanos fumam maconha todo dia. Por quê? Porque alguma coisa tem de terapêutica, né? Alguma coisa tem de terapêutica. Agora, o assunto fica mais relevante porque o Diego Maradona fez a passagem agora recentemente, com apenas 60 anos de idade. Porque aditamento por cocaína, quando ele passou 8 dias em 2004 em coma, aí ele parou com a cocaína, passou para álcool e comida, chegou a 130 quilos, fez redução de estômago, mesmo assim continuou, né, uma trajetória de desequilíbrio que mostra como que é a sociedade, né? Ninguém fala que se o Tim Maia conseguiu parar é porque alguma coisa tem, alguma energia tem de superior, né? A ciência estuda agora o sistema endocannabinoide, mostrando que tem uma central de regulação do sistema nervoso central por substâncias que o corpo produz que são semelhantes às substâncias da maconha. E as substâncias da maconha, que não é o assunto específico do vídeo, mas é correlato, né? O canabidiol tem indicação para convulsões epiléticas que não cedem por nada de outra clínica, a gente vê isso na clínica diária, dores articulares também intratáveis, dores crônicas, dores por câncer. E o delta-9-tetraidrocannabinol, que é a substância psicoativa da maconha, que quem usa in natura prefere por conta do efeito do transe que dá, ela é indicada para fobia social, é indicada também para ansiedade, transtorno de ansiedade, de estresse, até para anorexia da quimioterapia de câncer. A pessoa fica sem apetite, fuma maconha e tem aquela larica, né, que dá uma fome danada depois de ter usado o baseado. Linguagem típica, né? Agora, a questão que nós estamos falando é que desde a década de 70 e 80, a sociedade intelectualizada, os críticos, faziam a crítica dos hippies, que é a década de 60, 70, dizendo que eles queriam felicidade química, porque usavam lá os cogumelos, o LSD, a maconha e tudo mais.
Só que, desde o final da década de 70, década de 80, tudo passou a ser medicalizado na medicina. Entrou o Prozac, que é o maior antidepressivo, usado abusivamente por todo mundo, sem nenhuma autocrítica. Rivotril, clonazepam, é campeão de vendas para ansiedade, ansiolítico. Viagra para impotência, tudo passou a ter medicação, ou seja, a felicidade química, que era uma crítica, não tem autocrítica agora, né? Então, o Tim Maia entra como uma questão simbólica, né, do fato que a pessoa só consegue parar, de fato, com o aditamento, com a dependência química, se ela se ligar numa outra energia superior a essas. E aí vem o equilíbrio interior e a pessoa para, ao mesmo tempo que vai educando os acompanhantes invisíveis que todo mundo tem, não se fala, mas todo mundo sabe que tem, e aí vai educando e a pessoa vai ficando com equilíbrio racional. Dr. Carlos, o que a gente pode destacar bem nisso não há efeito sem causa. Por que a sociedade se tornou doente dessa forma? Não, principalmente a juventude, né? Principalmente a juventude. E o que a cultura racional vem nos provando e comprovando, já está escrito no livro, e provas e comprovações, é que houve uma mudança de fase. E essa mudança de fase, a partir de 1935, a natureza providencia agora o desenvolvimento humano por uma nova energia, assim podemos falar, para quem ainda não conhece, quem conhece já sabe qual é. Então, essa mudança da natureza de governar e comandar aquilo que nós somos, porque nós nascemos no mundo e não sabemos por quê, ou nascíamos, não sabíamos por quê nascíamos, pensávamos, não sabíamos o porquê do pensamento. Hoje é que nós estamos começando a perceber tudo isso com a cultura racional, estamos aí com mais de 300 vídeos conversando sobre isso, principalmente recomendando a leitura do livro, que essa é a finalidade do nosso trabalho aqui no Terceiro Milênio. Então, o que aconteceu foi uma mudança de fase, a natureza passou a governar com uma nova energia, a energia racional, que o Tim Maia detectou, tive que subir lá no alto para ver energia racional, quer dizer, ele subiu mesmo, mas por falta de alicerce não deu para segurar, uma porção de coisas que toda a sociedade, como o termo do Dr. Carlos, mas eu também concordo, a sociedade hipócrita, né? Porque pensa, é o pensamento. O pensamento é que não resolve mais nada, porque a fase do pensamento terminou, secou, e a natureza criou na cabeça da juventude, principalmente da juventude, um vazio. E esse vazio, por não haver a orientação da sociedade, por não perceber essa questão da causa e efeito, acabou que a juventude foi preencher o vazio que a natureza provocou na mudança de terminar o pensamento e entrar uma fase do raciocínio. Esse vazio a juventude preencheu com o tóxico. E foi exatamente isso que aconteceu nesses eventos todos, e ainda continua, porque as pessoas que ainda não conhecem a cultura racional se perguntam, mas não é possível, é tanta injustiça, é tantas covardias, e o pensamento não tem mais estrutura de equilibrar as pessoas na área da saúde, na área da educação, na área da política, e está toda essa pandemonia, aí não é uma pandemia, é uma pandemonia, o povo está ficando endiabrado por falta de uma coisa simples e objetiva. Se estivesse ligado na energia que tem neste livro, que é o Universo em Desencanto, já estaria resolvido toda essa problemática, nem a Covid-19 estaria na área com toda certeza, e é o que nós queremos dizer com este vídeo. A juventude foi preencher o vazio mental que a mudança de fase criou com o tóxico, e aí criou violências, desequilíbrios e tudo isso. E é o que nós estamos vendo, porque esses jovens da época do Tim Maia, hoje são governantes. Pode falar nome aqui, doutor Oswaldo? Temos muitas histórias, quer dizer, as pessoas que estão governando o país hoje passaram por essa fase e continuam drogados, na verdade. É verdade.
E a droga não é só a maconha, ou a heroína, ou LSD, ou coisas do gênero. A pior droga, sabem qual é? É aquela questão filosófica, científica, religiosa. Essa é a maior droga que o ser humano continua usando, porque, por ser um conhecimento artificial, é o que leva o ser humano ao vazio. Porque estes conhecimentos, a ciência, a filosofia, as religiões, governados pelo pensamento, na fase do pensamento, excelentes, preparar o ser humano. Mas na fase racional ele se torna uma droga, e porque leva as pessoas aos vícios e aos cacuetes da fase anterior. O que nós precisamos realmente compreender é essa mudança de fase. Não é uma questão de dizer que aquele valor estava errado. Muito pelo contrário, a ciência, a religião, a filosofia sempre estiveram certos na fase deles estarem certos. Hoje a fase é racional, a mudança aconteceu e as pessoas não acompanharam e por isso ficou vazio. E por isso a religião, a ciência, a filosofia, elas próprias estão se destruindo. A própria ciência está se destruindo, a própria política está se destruindo, a própria educação está se destruindo. Não é a fase racional que está destruindo a fase do pensamento, é o que o pensamento secou. Então, nessa mudança de fase, é o que está acontecendo. Daí todo esse evento drogas, e nós nos reportamos aqui ao evento Tim Maia, a essa hipocrisia social, que as pessoas não enxergam, que não há efeito sem causa. Então, o que nós precisamos realmente é conhecer a nossa verdadeira origem, saber que nós estamos nesse mundo, não é por acaso, que a vida aqui não é nascer, viver e morrer, como se somente fosse esta vida. A vida é eterna, gente. A vida é eterna. Veja só, nós precisamos deixar de ser joguetes dessas energias eletromagnéticas. Estamos em plena fase de aparelho racional. Ligar na imunização racional, que é o elo de ligação com o nosso mundo de origem, o mundo racional. Só assim estaremos a caminho do equilíbrio verdadeiro e necessário para a nossa evolução, a evolução racional. Complementando também rapidinho, temos um vídeo número 105 sobre os tipos de terapias, as naturais e as de compensação. O último e 14º tipo de terapia são usar venenos, drogas e substâncias tóxicas, que é o caso da dependência, que também se usa na quimioterapia, mais controladamente, mas a dependência é uma automedicação equivocada. Então a pessoa tem que voltar para o primeiro nível de terapia, que é a logoterapia, terapia pela palavra, para ela se conhecer, para ter a resposta das perguntas: quem nós somos, de onde viemos e para onde vamos, como o Porfírio falou. E uma frase final de Krishnamurti: estar perfeitamente adaptado a uma sociedade a qual é profundamente doente não é muito saudável, não. Cultura racional. Se você gostou do nosso programa, dê um like e se inscreva no nosso canal. Muito obrigado pela sua atenção. Leia o livro Universo e Desencanto e salve.